Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa manhã, mais um café empresarial promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Arco Verde, a ACA, nesses seus 64 anos de história. Queremos agradecer a presença de todos vocês nesta manhã e o fazemos em nome do nosso presidente, o senhor Miguelito Rodrigues de Almeida Júnior. Queremos, nesta manhã, dizer da alegria de ter cada um aqui conosco. Presidir uma entidade com o volume de projetos e ações da ACA tem sido um grande desafio que tem sido enfrentado também com muita força e dedicação por meio da nossa diretoria, sempre buscando o caminho da união, do diálogo, sempre na busca de soluções. A nossa ex-presidente Sara Pereira sabe da importância de ações como essas, né? E a ACA chega aos 64 anos forte, inovadora e com a credibilidade de quem há mais de 6 décadas atua em prol da classe empresarial, sem deixar de lado o compromisso com a comunidade por meio de seus projetos e parcerias. Parcerias importantes. O secretário de Agricultura do município, Kelsen Ferreira, aqui presente, sabe da importância dessas parcerias na nossa associação comercial. A ACA está sempre atuando para fortalecer o comércio e através de campanhas e outras iniciativas, e já estamos realizando a campanha Show de Prêmios, começando agora em abril, seguindo até o mês de junho, com sorteio no Dia das Mães. A gente vai ter também sorteio no mês de junho, que é o mês dos namorados, no palco do São João de Arco Verde, e muitas outras atividades, inclusive sorteando moto 0 km, uma campanha bastante ousada, e com a certeza de que com a parceria, a participação do empresariado local, a gente vai ter êxito mais uma vez. E você que ainda não adquiriu o seu kit, já pode contar com a assessoria, com o atendimento dos nossos consultores da ACA para ter a participação garantida em mais uma campanha. Muito bem, para dar início à palestra, nós trazemos hoje esse parceiro que traz muita experiência para compartilhar com a ACA, contador, gerente de serviços compartilhados da Sicredi, especialista em controles empresariais, contabilidade e controladoria pela UFPE, em finanças e controladoria pela USP, consultor na área de reestruturação financeira, 5 anos de experiência, professor de contabilidade gerencial, são 10 anos de experiência, e ele vem distribuir riqueza nesta manhã conosco. Então temos a grata satisfação de, em nome da ACA, nessa parceria com a Sicredi, trabalhando o tema Sicredi, aqui seu negócio rende mais. Vamos receber nessa manhã Clint Estevão. Vou usar o microfone, falo um pouquinho alto. Se precisar, eu vou para o microfone. É um prazer estar aqui hoje, né, com todos vocês. Uma satisfação imensa. Não é bem uma palestra, é um bate-papo, né, um café. E a gente vem com o tema Sicredi, aqui o seu negócio rende mais. Mas antes da gente falar um pouquinho de solução financeira, falar sobre dinheiro, falar sobre instituição financeira, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre entender um pouquinho as dores de vocês, né? Porque a gente sabe que empreender não é tão simples, né? Empreender tem que ter coragem, né? Tem riscos, né? A gente empreende de várias formas. Tem várias formas de a gente empreender. Às vezes a gente empreende porque a gente quer ganhar mais, né? A gente quer ter uma renda maior, e às vezes é pela necessidade. Então, diante disso, diante desse empreender, desse risco que tem empreender, de pagar funcionário, de ter aluguel de prédio, de ter débito, de ter dívidas, né? Diante disso tudo, a gente tem uma certa remuneração que acaba sendo um pouquinho maior do que se a gente fosse funcionário de outra empresa, né? Então, a primeira coisa, né? As apresentações já foram feitas, né? Eu sou contador, sou gerente de serviço compartilhado do Sicredi e trabalho muito também na parte de consultoria e venho levando a educação financeira. E aí, trago o primeiro
problema, né? Ou talvez uma solução. Seu negócio dá lucro? Quem aqui tem um negócio? Quem aqui é empreendedor? Levanta a mão. E aí? Seu negócio dá lucro? Se eu estou há 10 anos no mercado, se eu estou há 5 anos, se eu estou há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, é porque o negócio, de alguma forma ou de outra, está dando lucro. Né? Talvez eu não esteja enxergando, ultimamente eu não esteja enxergando de uma forma tão clara a lucratividade, não é isso? Então vamos lá. Quais são os vilões? Eu vou trazer 5 vilões aqui, né, para a gente discutir que impactam no lucro, na lucratividade. Primeiro, é meu ou é da empresa? O dinheiro é meu? Em que momento o dinheiro é meu? Em que momento o dinheiro é da empresa? Né? Quanto é que a empresa, quanto é que eu posso tirar da empresa? Né? Quanto é que a empresa pode me dar? Né? De que forma? Né? Eu já adianto para vocês que assim, existem 2 maneiras de tirar recursos da empresa. Quais são eles? O Prolabore, que é o dinheiro do sócio que trabalha na empresa, e o lucro. E aí, à medida que a gente for conversando, a gente vai entender um pouquinho como é que eu tiro dinheiro do Prolabore e como é que eu tiro dinheiro da lucratividade que a empresa deixa. Ok? Registro e calculo tudo de cabeça. Onde é que eu faço os meus registros? As despesas e as receitas? É no caderninho? É no livro caixa? Ou não tenho esse controle? Ou é no sistema? Né? Então, show de bola. Quem usa o sistema mais assim. Cliente, qual a melhor forma de controlar? Não existe melhor forma de controlar. A melhor forma é ter o controle. Certo? Então, se eu tenho um caderninho para anotar as receitas e as despesas, se eu tenho um sistema, né? se eu tenho planilhas, o importante é que eu faça o registro, o controle de tudo que entra na empresa como recurso, né? E tudo que sai. Tudo. Né? Às vezes a gente compra água mineral e por não ter nota fiscal, não ter nada, R$20 só, a gente acaba não anotando essa despesa. E aí quando vai somando essas pequenas despesas, né, vai embora uma parcela, talvez, do lucro, certo? Se eu vender mais, eu lucro mais. Se eu vender mais, será que a minha lucratividade vai ser maior? Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ponto de equilíbrio. O quanto eu preciso vender? Né? O quanto eu preciso vender para que a minha empresa dá lucro? Se eu tenho... Porque assim, existem 2 formas também da gente trabalhar. A minha empresa, ela ganha na margem de lucro ou ela ganha no giro? Ou seja, eu consigo colocar o meu produto com uma margem de lucro maior e vendo menos produtos, ou eu vendo mais produtos para ter, né? E aqui no Brasil, assim, aqui a gente não agrega tanto, a gente aqui tem que vender mais. É mais na questão do giro. A gente trabalha muito com giro. Então, como a gente trabalha com giro e trabalha com um preço muito apertado, a gente precisa saber se a gente está precificando bem. Certo? Outra coisa, ultimamente, principalmente depois da pandemia, eu estou sonhando, eu estou deitando na cama e estou sonhando mais com carneirinhos para dormir ou com carneizinhos? Né? É mais carneirinhos ou mais carneizinhos? Né? E eu corro e não saio do lugar. Então vamos lá. A primeira coisa. É meu ou é da empresa? Né? Quem nunca? E assim, mas quando a gente está começando, né, quando a gente está empreendendo, é que a gente se preocupa muito com essa questão de o que é meu e o que é da empresa. Porque em casa, quando a gente está começando, em casa a gente não para. Né? A gente tem aluguel, a gente tem colégio de menina, a gente tem
uma série de dívidas que a gente acaba tendo que tirar da empresa, e às vezes é um capital que a empresa precisava de girar, eu tiro da empresa para pagar minhas contas. Né? Quem nunca fez isso? Né? Usa o dinheiro da empresa para pagar as contas pessoais. E aí? As famosas pedaladas. Né? Então, primeiramente, a gente precisa entender algumas coisas, como o faturamento, né? O prolabore, a receita. Né? A gente precisa entender essas diferenças. O que é faturamento? Como é que eu apuro o lucro? Eu apuro pelo faturamento. Se eu chegar em qualquer uma da empresa de vocês e perguntar quanto vocês faturam, vocês vão ter na ponta da língua. Mensalmente eu faturo X valor. Isso toda empresa, tendo sistema ou não tendo, a gente tem isso na ponta da língua. Quanto é que eu vendo por mês? Eita, eu vendo 100 mil reais por mês. Beleza. Mas se eu perguntar, e na última linha, e quanto sobra? Será que a gente tem isso bem claro? Será que o que sobra lá depois que eu pago as contas? Eu tenho isso anotadozinho? Primeiro eu preciso entender uma coisa. A diferença de faturamento e receita. Certo? A gente precisa entender essa pequena diferença. O que é faturamento e o que é receita? Faturamento é tudo que eu vendo durante o mês. Tudo que eu vendo. Eu vendi 100 mil reais durante o mês. E ela serve como termômetro para o meu financeiro. Só que, desses 100 mil reais, geralmente, eu vendo no cartão, né? Tem empresas que vendem no boleto e que dão prazos. E esses prazos passam para o mês seguinte. Então, geralmente, eu faturo esses 100 mil, mas naquele mês, que eu estou, vamos dizer, de março, eu não recebo aqueles 100 mil. Né? Às vezes eu recebo menos, porque eu tenho a taxa de cartão da maquineta do cartão, né? Eu tenho N fatores, né? Que fazem com que a entrada do recurso, a entrada do dinheiro seja menor. Então, se eu vendo 100 mil, mas só recebi 90 mil, então eu tenho que aprender a fazer a apuração de lucro, não pelo faturamento, mas sim pela receita. Entenderam a diferença de faturamento e de receita? Então, para apurar o lucro, eu não posso apurar pelo faturamento. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático. Eu faturei 100 mil e tenho uma despesa de 50 mil. Certo? Se eu fosse fazer a apuração do lucro pelo faturamento, 100 mil menos 50 mil, o lucro iria dar 50 mil. Só que não entrou 100 mil, entrou 90 mil em recurso, em dinheiro. Então, se eu pegar os 90 e diminuir dos 50, vai ficar 40 mil. Então, eu vou estar achando que eu lucrei 50 mil, e aí eu digo, não, se meu lucro mensal é 50, eu posso fazer um compromisso de 50. Só que aí eu me enganei, porque o lucro é só 40 mil. Então, sempre façam a apuração de lucro pela receita, pelo que vocês receberam. E aí, a gente depois, mais pra frente, vai ver como é que eu estou registrando essas receitas. Né? Eu coloco o faturamento como termômetro, né? Ou eu estou fazendo essas entradas corretamente, estou registrando tudo. E como é que eu faço esse registro dessas receitas? Bem, as receitas é a soma do dinheiro que eu tenho em caixa durante o mês, dinheiro em espécie, certo? Mais o que entrou no banco, de cartão de crédito, que eu vendi na maquineta, que eu vendi no boleto. Então, a receita, para mim, fazer a apuração de lucro, eu tenho que somar tudo que eu tenho, que entrou de dinheiro, mais o que entrou no banco, certo? E as vendas, a gente já sabe como é que a gente faz a apuração. Aí vem a pessoa física, o prolabore. Um nome bonito, prolabore, que não é nada mais, nada menos do que o salário dos sócios que trabalham na empresa. Você tem uma empresa. Você poderia contratar, não, eu quero contratar cliente para ser o diretor da empresa, vou ficar em casa
recebendo só o lucro, certo? Então, eu iria pagar um X valor aqui. Mas como eu quero trabalhar na minha empresa, eu sou o diretor da minha empresa, o diretor que trabalha na empresa, ele tem o direito ao salário, que é chamado de prolabore, que é a primeira forma de você tirar dinheiro da empresa. É o prolabore, eu preciso ter um salário. E quanto tem que ser meu prolabore? Quanto é que tem que ser? Tem que ser suficiente para que eu pague as minhas despesas básicas. Certo? Mas cliente, mas eu quero trocar o carro, mas eu quero viajar, mas eu quero reinvestir na empresa. Essa outra parte a gente tira do lucro e não do prolabore. O prolabore é um salário fixo mensal, né, que eu possa pagar minhas contas de sobrevivência. A viagem que eu programar, o carro que eu quero trocar, a reforma que eu quero fazer na empresa, eu tenho que tirar do lucro. Certo? E esse dinheiro, o prolabore, a gente não pode ter pensamento de feira. Como é o pensamento de feirante? É assim, se eu vender, eu vou tirar um prolabore de 10 mil. Se eu não vender, eu tenho de 5. Não, esse prolabore ele tem que ser constante. Esse salário é constante. Porque o salário, você tem um funcionário, você não paga janeiro 1.000, fevereiro 2.000, né? Fixo. Não. Esse salário do prolabore ele tem que ser constante e tem que ser um dinheiro que a empresa possa pagar. Cliente, tem uma média? Depende muito. Porque assim, a empresa de produtos, ela tem uma lucratividade menor. Né? A empresa de serviço, ela tem uma lucratividade maior. Né? Então eu posso, vamos basear aí um prolabore de 10% do meu faturamento. É um prolabore até legal. Eu faturei 100 mil, prolabore de 10 mil. Né? É um prolabore legal. Né? Faturei 50 mil, 5 mil. Certo? Então assim, a gente tem que ter essa consciência de ter o salário e depois a viagem, o investimento que eu quero fazer, eu tirar da apuração do lucro. Vamos passar a questão do lucro. Como eu já tinha falado, né, faça as suas contas pessoais e avalie o valor mínimo que você precisa receber mensalmente. É como eu estava dizendo assim, quanto é que eu preciso para sobreviver, para pagar o colégio? Quando eu digo assim, pagar o colégio do menino, é porque eu tenho 3 filhos, aí pesa um pouquinho, mas aí eu sempre falo em família. Mas quanto é que até porque assim, o dinheiro da empresa é todo para a família, né? Para a nossa família. Então assim, quanto é que eu preciso para pagar minhas despesas básicas de casa, né? Para pagar o financiamento do carro, para pagar quem mora de aluguel, para pagar a feira, para se manter. Então eu preciso ter tudo anotadozinho. Compare este valor ao seu faturamento, como eu tinha falado, assim. Eu faturo 50 mil, eu vou tirar 25 mil de prolabore? É um prolabore muito alto, a não ser que eu seja prestador de serviço, e aí eu tenho uma margem maior, eu posso, né, tirar um prolabore até maior, de 50 eu posso tirar um prolabore de 20. Mas quem trabalha com produto tem que ter mais assim, tranquilidade na hora de fazer esse cálculo. Né? Então eu faturo 100 mil, poxa, 10% tá legal aí. O ideal do prolabore é que ele não seja nem tão baixo nem tão alto. Né? Nem muito baixo que não dê para me manter e eu fico fingindo que, não, olha, uma vez eu cheguei numa ótica e o proprietário disse o seguinte, não, eu não tiro dinheiro para mim não, o dinheiro é todo da empresa. Aí eu acho que legal, né? Ele tem uma empresa, ele não tira dinheiro, não tira nada, aí ele está trabalhando só com filantropia. Aí beleza, só que quando você vai conversando e vai vendo quantas a pagar, aí lá no quantas a pagar, em vez de estar prolabore, tem IPTU do prédio, aí tem aluguel do prédio, aí tem parcela do veículo, e ele achando que não tira dinheiro da empresa. Por quê? Porque ele não tem um salário, né? Mas ele tira de outras formas e coloca lá. E é até bom que a gente
não misture, a gente separe as despesas pessoais das despesas da empresa. Em vez de a gente estar lançando no sistema ou anotando despesas pessoais, aluguel, pagamento de parcela do veículo, não, eu anoto só um valor só, que é Prolabore. Tiro esse Prolabore, boto numa conta pessoa física minha e dali eu vou pagando minhas contas. Né? Então eu já vou ter um controle, né? Eu já vou ter esse controle do que eu estou gastando. Poxa, eu tiro 5 mil do Prolabore, do meu salário de dentro da empresa, coloco nessa conta pessoa física e dali eu vou usando. E aí eu vou também saber, né, se realmente aquele Prolabore ele é suficiente para mim. Senão eu vou tirando da empresa, tirando, e às vezes a gente não controla, né? Fica no nosso subconsciente. Mas que também não seja tão alto, né, como eu falei. Então vamos lá. E aí, registro em algum canto, né, ou eu calculo de cabeça? Então, assim, como é que vocês estão registrando essas entradas e essas saídas? Né, hoje a gente sabe que, dependendo da metodologia que a gente use, a gente ganha tempo. E tempo para a área empresarial é dinheiro. Então, se eu tenho uma empresa pequena, de pequeno porte, eu posso até anotar no livro caixa e no final do mês somar. Só que assim, vai demorar um pouquinho para me somar os resultados, pode ser que tenha alguns erros, né, nas somas, né, e vai demorar um pouquinho. Mas se eu tenho um sistema, né, hoje em dia tem vários sistemas aí que a gente pode usar, e a maioria desses sistemas eles são completos, né, é porque o pessoal usa muito só para tirar nota fiscal, né, mas os sistemas eles fazem todo esse gerenciamento de caixa, certo? Todos eles fazem essas entradas, essas saídas de caixa. Então assim, e tem um poder muito bom. Por quê? Porque quando chega no final do mês eu dou um clique e aí as receitas e as despesas elas já vão estar todas registradas e aí eu vou ter uma lucratividade de uma maneira mais fácil. E eu, sabendo o meu lucro do mês mais rápido, né, sabendo quanto é que eu vendi naquele mês mais rápido, eu vou ter tempo para tomar decisão para o próximo mês. Então, mês de janeiro, criei uma meta que é importante a gente criar metas, né, de faturamento. A gente precisa criar meta de faturamento. Eita, em 2020, minha média de faturamento é 50 mil. Quanto é que eu quero para 2022? No mínimo, manter a meta. Né? Então, os sistemas eles vão fazer essa totalização e eu vou poder tomar essa decisão. Eita, será que eu consegui? Será que eu não consegui? Certo? Então, é muito importante que a gente tenha uma forma de registrar esses gastos. E é como eu disse, assim, quem nunca? A gente registra as coisas maiores, né? Os valores maiores, salário de funcionário, às vezes os aluguéis, o custo da mercadoria, que é um valor alto, mas uma água mineral que eu comprei, que não veio nota, não veio, às vezes, nem papel, nem nada, eu não coloco no sistema como gasto. E aí essas continhas que vão juntando, elas também vão consumir no nosso lucro. Então a gente precisa que tenha isso registrado para que a gente consiga ver o que é que eu estou gastando mais, né? Aonde é que eu posso economizar. Porque, apesar de todas essas dicas que eu estou dando, o financeiro não tem muito segredo. Né? Cliente estudou na USP, estudou na UFPE, mas o financeiro não tem muito segredo. Eu tenho que vender mais, ter mais receita e menos despesa. Não é isso? Então, eu preciso ter mais recebimento e menos despesas. Mas, para me ter mais recebimentos e menos despesas, e para enxugar essas despesas, eu preciso ter registrado, eu preciso saber onde é que eu estou gastando. Porque se eu não sei, é como se eu vou para um filme, assistir um filme no cinema, e eu não vejo, eu vou assistir um filme de terror, e eu não vejo um monstro. Eu fico muito assustado quando passa só o vulto na tela, porque eu não estou enxergando, eu não sei o que é. Não é verdade? Mas quando o monstro aparece no filme, aí você diz, isso é um monstro. Então a mesma coisa dentro da empresa. Quando eu não anoto, e vou dizer, não, deixa para depois eu vejo, uma hora a bola de neve estoura. Uma hora, né? E aí quando o monstro aparecer, ele vai ser bem maior do que a gente imagina que ele é.
certo? Então vamos lá. Aqui eu já falei, vamos passar. Vendo mais, lucro mais, será? Então assim, nós precisamos ver a questão da precificação. Será que o meu produto, será que o valor que eu estou vendendo do meu produto, ele comporta as minhas despesas? Então, para isso, a primeira coisa que eu preciso ter é saber de todas as minhas despesas fixas. O que é essas despesas fixas? São aquelas que, aconteça o que acontecer, eu vou ter que pagar. Exemplo, funcionário. Se eu vender ou não vender, eu tenho que pagar. Meu prolabore. Se vender ou não vender, eu tenho minhas contas para pagar em casa. Então, eu tenho que somar todas as minhas despesas fixas. A primeira coisa, para mim saber precificar o produto, eu preciso saber quanto é o meu custo fixo. Né? E dali, eita, meu custo fixo é, sei lá, 30 mil reais. Então eu já acordo o mês, devendo 30 mil reais. Então, eu sei que se eu faturar menos do que 30 mil, não vai cobrir nem o meu custo fixo. Então eu preciso ter muito claro essas despesas, certo? Ó, e aí, como eu falei, existem duas maneiras de se tirar dinheiro da empresa. Uma é o Prolabore, a gente já conversou sobre o Prolabore, e a outra é o lucro, é o que sobra lá embaixo. Então, como é que eu faço essa apuração de lucro? Ó, eu posso fazer o lucro pelo faturamento, para me ter um termômetro, mas o ideal é que a gente faça pela receita, certo? Então aqui, ó, onde tem faturamento, vocês vejam recebimento. Aí eu tenho os custos fixos, as despesas variáveis do negócio, os impostos, o meu prolabore, né? E aqui embaixo vai sobrar o lucro. Então, eu vou ter a receita, tenho as despesas fixas, que são aquelas que, independentemente se eu vender ou não, eu já começo o mês devendo, né? Tenho as despesas variáveis, que são despesas assim, inerentes à venda do produto ou da prestação de serviço. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, então a compra da roupa é um custo variável, porque se eu não vender roupa, eu não vou precisar comprar, certo? Então, eu tenho o custo fixo, pego a receita, diminuo o custo fixo, diminuo o custo variável, diminuo os impostos e o salário. E aqui o que sobra é o lucro. E lá embaixo, está sobrando quanto na empresa de vocês? Então eu tenho isso claro. Aí aqui debaixo, desse resultadozinho lá embaixo, o que sobrar, eita, sobrou 10 mil. Aí esses 10 mil, a gente tem que fazer duas coisas. Duas dicas para vocês. Quais são elas? Uma é, eu preciso reinvestir uma parte na empresa. Eita, sobrou 10 mil. Eu preciso investir uma parte na empresa. Aí vocês vão ver quanto é que precisa. 5 mil, 10 mil, ou 10 mil todo não, assim, 5 mil, 2 mil. Por quê? Porque se eu não pegar uma parte do lucro e reinvestir na empresa, ela vai ficando sucateada. Porque eu preciso de reforma na empresa, eu preciso comprar equipamento, eu preciso melhorar a vitrine, eu preciso, em algum momento, que tenha uma venda de estoque, o fornecedor está me vendendo estoque mais barato, eu preciso comprar esse estoque, certo? Então, e a outra metade é minha. Então, eu já tive duas retiradas. Eu tiro o Prolabore e tiro um percentual do que sobrar lá embaixo do lucro. Eu tiro para mim e a outra metade eu deixo para reinvestir na empresa, para que a empresa ela não fique sucateada, certo? E aí é como eu disse, ultimamente eu estou sonhando mais com carneirinhos quando vou dormir, ou estou sonhando mais com carneirinhos, né? Eu preciso muitos erros das empresas é a questão do fluxo de caixa. E aí, assim, explicando de uma forma mais tranquila para vocês, porque às vezes a gente escuta, fluxo de caixa é uma coisa de outro mundo, né? O que é isso, fluxo de caixa? É simples, é o que eu tenho a pagar
e o que eu tenho a receber. Certo? Então, quais são os maiores erros do fluxo de caixa? Erro 1. Eu tenho que dividir o meu mês em 4 semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. E tenho que saber, nessa primeira semana, o que é que eu tenho para pagar e a receber. Né? Eu tenho que ter essa informação antecipada. Eu preciso me antecipar e dizer assim, na sexta-feira eu já tenho que saber o que é que eu vou pagar na próxima semana. Para quê? Para que eu possa tomar uma decisão antecipada. Porque financeiro, realmente, ele mexe um pouco com o emocional da gente. Né? Quando tem muita conta para pagar, quando eu estou com muito boleto, realmente eu fico mexido. Eu fico sonhando com o carnezinho. Né? Então, é melhor eu me antecipar na sexta-feira. Na verdade, é melhor eu me antecipar na sexta-feira, né? E dizer assim, o que é que eu tenho para pagar na próxima semana e o que é que eu tenho para receber na próxima semana. Aí eu digo assim, não, mas peraí, quanto eu tenho para pagar, é mais fácil saber quanto é que eu tenho para pagar. Mas como é que eu vou saber quanto é que eu tenho para receber, se eu não vendi ainda? Né? Como é que eu vou fazer o fluxo de caixa, a entrada e a saída? A gente faz um fluxo de caixa da seguinte forma. As despesas a gente já tem todas elas, certo? Tudo bonitinho. As receitas a gente faz uma média do que a gente vendeu na semana anterior. Ó, na semana anterior eu vendi quanto? Sei lá, 30 mil. Né? Então, se eu tiver 30 mil, eu vou conseguir pagar as despesas? Não. Então eu já tenho que fazer algumas mudanças. Exemplo, negociar com o fornecedor, dizer, ó, eu vou ter que botar em outra data. Porque o nosso fornecedor, ele não se chateia quando a gente diz assim, olha, infelizmente eu estou um pouquinho apertado, tu tem como me dar mais uma semana? Ele não se chateia não, agora ele se chateia se eu pedir a ele mais uma semana e quando ele chegar naquela semana, não ter o dinheiro. Aí ele vai ficar chateado, vai dizer, não, parece que está com algum descontrole. Então, o fluxo de caixa é eu saber quanto nas próximas semanas eu tenho para receber e quanto eu tenho para pagar, antecipada. E para fazer esse fluxo de caixa, é importante que eu já tenha um mês para frente. Por quê? Porque geralmente na primeira semana e na terceira semana são as semanas que a gente tem mais despesas. Por quê? Porque na primeira semana a gente tem a folha de pagamento, até o 5º dia útil. E na terceira semana a gente tem os impostos. Né? Então, a gente precisa saber quanto em cada semana, primeira, segunda, terceira e quarta semana eu tenho para pagar, para remanejar pagamentos. E para também eu ter uma visão de dizer assim, eu não posso comprar e colocar boletos para aquela primeira semana. Então eu vou negociar com o fornecedor, vou dizer a ele, olha, tu tem como colocar para tal data que caia na segunda ou na quarta semana, porque aí eu vou ter um fluxo melhor. Né? Então o fluxo de caixa não tem segredo, é eu vender a mercadoria, né, e ter um prazo para pagar. O que eu não posso é ter um prazo curto para pagar e esperar para vender a mercadoria. Isso aí a gente vai ficar correndo atrás e não vai ter resultado. Primeiramente, eu vendo a mercadoria, peço um prazo ao fornecedor e esse prazo tem que dar tempo de vender a mercadoria. Tem alguns negócios que são específicos. Por exemplo, restaurante tem um fluxo de caixa melhor. Por quê? Porque ele recebe tudo dentro do mês. Vende praticamente à vista. Mas quem vende a prazo tem que ter essa visão. Eu tenho que ter um prazo do fornecedor maior do que o prazo de recebimento. E às vezes o pessoal troca isso. Assim, depende também muito do negócio. Às vezes eu tenho um investimento em estoque feito de sapataria. Eu tenho e vendo em 5 vezes para pagar. Né? Mas é por quê? Porque eu já tenho um estoque, eu já fiz o investimento alto no estoque. Então eu consigo. Mas se ele não tivesse estoque, se a sapataria ela não tivesse comprado esse estoque, ela ia financeiramente ficar sempre sufocada. Porque como é que ela negocia com o fornecedor? O fornecedor dá 5 meses para pagar, praticamente depois da pandemia quase nenhum fornecedor dá esse prazo todo. Né? No máximo 3 meses e olhe lá, depende do fornecedor. Né? Depois da pandemia ficou tudo muito à vista. Não, eu te dou um prazo de 6 meses, mas a mercadoria fica quase 50% mais cara. Né? E à vista. Aí a gente, na angústia, a gente é óbvio que vai comprar à vista. Certo?
passando aqui. E é como eu disse, corro e não saio do lugar, né? Vendo muito e não vejo a cor do dinheiro. Certo. Aí, como eu disse, o faturamento, ele é um termômetro, né? Mas eu preciso saber da minha lucratividade, eu preciso saber do preço do meu produto. Eu estou vendendo pelo preço que dá para pagar minhas contas, né? Não adianta eu só fazer volume. Eu preciso ter um preço que supra as minhas despesas. E aí eu preciso ter as minhas despesas claras. Quais as minhas despesas fixas? Qual o montante? Então, quando vocês, após esse belo café, após esse bate-papo, eu vou chegar na empresa, vou pegar e vou somar. O que é que eu tenho de fixo? Aluguel, funcionário, conta de água, conta de energia. Isso aí é fixo. Se eu vender, se eu não vender, se o negócio der certo, eu não tenho que pagar. Qual é esse montante? É 10 mil? É 30 mil? Então eu já vou saber que meu ponto de equilíbrio vai ser a partir daquilo ali. Eu não vou poder vender menos do que aquilo ali. Porque senão eu vou estar muito endividado. Certo? E aí, combatendo os vilões, separe as contas pessoas físicas da conta da pessoa jurídica. Como eu falei, tente abrir uma conta pessoa física, tirar o prolabore e jogar nessa pessoa física. Porque de lá você vai pagando, certo? Para que eu não fique colocando boletos, não fique colocando sempre na conta da empresa. Porque aí eu vou começar a não ter controle. A empresa está pagando. E, aí, né? E a empresa é para pagar os fornecedores. A empresa precisa do dinheiro para fazer o giro de capital. Certo? Faça um registro de tudo, né, sem cálculos mentais. Eita, cliente, mas aí eu tive o menino da água chegou aqui, agora eu dei 20 reais a ele, mas depois eu anoto, depois eu vou lá e anoto. Não, ele chegou, não teve notinha nenhuma, pega um pedacinho de papel, pega um bloquinho, 20 reais da água, deixa lá e depois você registra. Por quê? Porque financeiro, ele é temporal. Se eu deixar para amanhã, se eu deixar para semana que vem, eu vou esquecer de alguma forma. Diferencie faturamento de lucro, né? Todo mundo, é óbvio que aqui todo mundo sabe que lucro é uma coisa e faturamento é outra. Tente fazer a apuração pela receita. Eu vendi 100 mil, mas eu recebi quanto? Quanto foi que realmente entrou em dinheiro? E como é que eu vejo isso? O dinheiro que entrou mais o que entrou no banco. Planeje e organize suas finanças e tenha atenção no preço de venda. Então, novos hábitos. A partir de agora, o que é que a gente vai fazer quando a gente sair, quando a gente voltar para a empresa? Porque assim, não adianta a gente às vezes, eita, que legal, a ACA fez um café da manhã, aí trouxe cliente para bater papo, e ele trouxe muito conteúdo, e ele sabe, e aquela coisa toda, mas eu não fiz nada dele quando eu voltei para a minha empresa. Eu não tive ação nenhuma. Então, para mim, o que eu passei também não contribuiu, certo? Então, assim, quando vocês chegarem, comecem a pensar sobre isso. Comecem converse com seus familiares, né? Então, assim, primeiramente, assim, uma coisa muito importante é que o financeiro também tem que ter muita transparência. A gente precisa falar de dinheiro. É chato, é muito chato. E principalmente quando a gente não tem dinheiro. Né? Fica aquele queimão no café da manhã, né? Vamos falar de dinheiro em casa. Mas a gente precisa se organizar, né? Quando eu for apresentar, daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho de segredo, e aí eu vou apresentar algumas coisas que é importante que a gente sempre fique falando de dinheiro. Tenha tempo para cuidar do administrativo da empresa, né? E assim, essa questão é muito importante. Vocês precisam ter tempo de cuidar do administrativo da empresa, porque a gente fica botando o administrativo para debaixo do tapete. Ah, não, eu gosto do operacional. Ah, eu sou cozinheiro. Ah, não, eu gosto de estar com as minhas panelas. Esse negócio de conta, não, depois eu vejo. Aí quando chega de noite eu já estou exausto, cansado, morto. Aí vamos olhar as contas agora. Não, aí é óbvio que você vai ficar com aversão ao financeiro. Eita, começou o dia, vou olhar aqui, vou administrar, depois eu vou pro operacional. Né? Que eu sei que a gente gosta muito de fazer,
em vez de planejar. A gente gosta logo da ação. Eu quero planejar, mas a gente precisa sentar e pensar nas ações que eu preciso tomar, certo? E é como, deixando uma mensagem assim, terminando essa parte das finanças, e a gente já entrando um pouquinho para mostrar o Sicredi para vocês. Cuidar do seu negócio é cuidar da sua família. Então cuide do seu negócio como você cuida da sua família, né? A gente sabe que empreender no Brasil é difícil, a gente tem uma carga tributária alta, né? A gente tem muitos riscos, né? Funcionário, a gente tem várias famílias para alimentar, a gente tem vários, por isso que a gente que é empresário, a gente tem uma remuneraçãozinha um pouquinho maior, porque o risco do negócio dar certo ou não é muito grande, né? Mas a gente precisa atentar, e é muito gratificante empreender, é muito gostoso a gente ser dono do nosso negócio, né? A gente não trabalhar para alguém, a gente ter o nosso próprio negócio, certo? E aí, falando um pouquinho do Sicredi, né? Já estou há 10 anos no Sicredi e assim, me encontrei muito nessa questão da filosofia do Sicredi, porque ela mexe um pouquinho tanto com o financeiro como algumas coisas filantrópicas, né? Algumas coisas sociais. Isso é muito legal, porque também eu vou dizer uma coisa para vocês: na vida da gente nada é só dinheiro, e eu garanto a vocês, por experiência própria, que o dinheiro ele não traz felicidade, ele traz muito conforto, muito. Eu tenho um carrão, eu tenho uma casa, eu vou para a praia, traz muito, mas ele não traz felicidade, mas traz muito conforto, certo? Então, falando um pouquinho do Sicredi, né? Somos o Sicredi, uma instituição financeira cooperativa comprometida com a sua vida financeira, dos nossos associados e da comunidade. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês essa questão do sistema cooperativo. Quais são as diferenças assim do sistema financeiro cooperativo Sicredi para as outras instituições financeiras? Uma delas gritante é o seguinte: nas instituições tradicionais, elas são uma sociedade de capital, ou seja, o Bradesco, o Itaú, eles têm um sócio majoritário. O Sicredi não, o Sicredi todo mundo é sócio, todo mundo é dono, né? E como é que eu faço para entrar para ser também sócio do Sicredi, para ser dono do Sicredi? Bom, como toda sociedade cooperativa, eu preciso investir um capital, certo? E quanto seria esse capital para mim ser dono do Sicredi? R$ 4.600 é o capital mínimo. Não, peraí, então eu vou sair daqui e lá no Sicredi ter R$ 4.600, eu não tenho R$ 50 agora no bolso. Mas aí, como é que é integralizado esses R$ 4.600? Em 186 parcelas de R$ 25, certo? Então, quando eu integralizo esses 4.600, eu paro de integralizar. E tem uma parte boa, que esse dinheiro que eu coloco lá, que eu vou integralizando, ele tem uma correção pela taxa Selic, que hoje está em 13,75. Então, eu tenho uma correção e vai aumentando o meu capital. A outra coisa, o acionista, ele é dono, né? Então, assim, no Bradesco, no Itaú e nessas outras instituições financeiras, eu não tenho poder de decisão. Se eu ver alguma coisa errada, eu vou reclamar ali com o gerente, alguma coisa assim, mas eu não tenho poder de dizer assim, não, eu queria que fosse diferente, eu queria que isso mudasse. E no Sicredi não. No Sicredi, todo ano a gente tem uma assembleia, né, que os associados têm direito a voto. Leva-se as pautas, o que vai ocorrer no planejamento durante o ano, e o associado vota se aquilo ali é legal ou não. Né? Não, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Então, assim, tem uma participação maior. A outra coisa, as instituições financeiras, elas trazem muito a questão do lucro, elas querem muito lucro,
Lucro. Por quê? Porque o acionista, o dono do banco, ele precisa de lucro. No Sicredi, como há um rateio dos lucros, né, no final do ano, então, a gente teve as movimentações, empréstimos, taxa de conta, teve todos os ganhos que o Sicredi tem, quando chega no final do ano, é rateado entre os associados. Né? É óbvio que de uma forma proporcional. Eita, João usou mais o Sicredi, usou mais cartão, usou mais empréstimo. Então, esse valor do rateio é proporcional, mas o lucro, ele fica dentro dos associados. E, consequentemente, quando essas outras instituições financeiras elas têm o lucro não fica em Arco Verde. O lucro vai para São Paulo, de São Paulo vai para fora do Brasil. E já dentro do Sicredi, não. O lucro, como vai ficar rateado entre os associados que moram em Arco Verde, gera economia, né? Gera a questão socioeconômica dentro de Arco Verde. Certo? A outra coisa, como eu já tinha falado, né? Os resultados são distribuídos proporcionalmente, né? Como eu já tinha falado anteriormente. A Centro Pernambucano, o Sicredi, como cooperativa aí, nacional, tem mais de 100 anos. Né? Por volta de 1900, aí, lá no Rio Grande do Sul, surgiu o Sicredi, que lá também o cooperativismo é muito forte. Né? E a gente aqui, quando a gente se associa, aqui por exemplo na ACA, o que é que a gente quer? A gente quer força, porque a gente sabe que a gente junta, a gente é mais forte. Né? Então, o cooperativismo tem essa pegada. E a Sicredi Centro Pernambucana, né, em 1993, os médicos fundaram essa cooperativa lá em Caruaru. Né? E aí a gente já tem, vamos fazer esse ano, 30 anos de história e solidez. Certo? 30 anos de história e solidez. E aí essas são nossas... A gente tem 8 agências, né? A gente tem 2 em Caruaru, sendo que uma agência sede e a outra é um escritório physical, que aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é o escritório physical. Tem uma em Belo Jardim, um em Santa Cruz, um em Serra Talhada, um aqui em Arco Verde e outra em Belo Jardim. Né? Esses 3 escritórios physical, a diferença deles é porque eles não têm caixa. Eu faço toda a transação, eu pego empréstimo, eu uso todos os produtos, mas eu não consigo sacar o dinheiro em espécie. Então a gente tem 3 escritórios nessa pegada. Depois da pandemia, aí, essa questão do digital cresceu bastante e o Sicredi vem tentando trabalhar essa questão também do digital. Então a gente tem 3 escritórios, que é um em Caruaru, Belo Jardim e Santa Cruz, que é físico, a gente não consegue sacar e depositar dinheiro. Aqui em Arco Verde e nas demais agências a gente tem toda essa facilidade. Né? Hoje nós somos, a Sicredi Centro Pernambucana tem 246 milhões de ativos. Né? A nossa carteira de crédito que tem emprestado no mercado, hoje nós temos 119 milhões emprestados entre os associados. Né? Em depósitos, em conta corrente e investimentos, a gente tem 165 milhões, os associados que têm investimento com a gente, e o patrimônio líquido nosso, né, 59 milhões. E aí eu já falei um pouquinho sobre as agências. Né? Temos uma média de 300 soluções para atender o pessoal. Né? Para pessoa física, o que é que temos? Crédito, e aí diversos linhas de crédito, né? Financiamento de veículo, crédito pessoal, quem é servidor, eu quero investir, quero comprar um imóvel, eu quero comprar uma máquina, eu quero investir na minha empresa, crédito para capital de giro, com garantia de boleto, com garantia de domicílio, que é maquineta. Tem as previdências, né, que essa questão de previdência é uma questão assim, bem legal. Né? A gente sabe que o INSS cada dia vai ficando encharcado,
Então a gente já tem que pensar, porque a gente, assim, às vezes a gente só pensa na gente, mas a gente tem que pensar também nos nossos familiares, né? Então, a gente tem previdência privada, né? Que aí você diz, não, eu quero daqui a, sei lá, 40 anos, eu quero, ou eu resgatar essa previdência, eu quero ter um rendimento, sei lá, de 10 mil, um exemplo. Aí eu vou depositar mensalmente e depois que eu me aposentar eu vou ter um rendimento. Ou então eu saco tudo. Não, eu quero ter daqui a 40 anos 50 mil. Eu saco esse valor. E o legal da Previdência é que, assim, ela não é feito um consórcio. A Previdência, o consórcio ele acaba amarrando um pouco você. Para tirar o consórcio, ou você dá um lance, né, um pouco alto, ou então você é sorteado. Já a Previdência não. A qualquer momento, eita, eu vou fazendo ali uma previdênciazinha, ela vai correndo ali os juros, e aí a qualquer momento que eu quiser resgatar, eu posso fazer o resgate da previdência. Tenho maquineta, né, domicílio, a gente tem tanto a maquineta Sicredi, como a gente tem também uma parceria com a GetNet. Então temos taxas hoje muito competitivas com as taxas do mercado, né? A gente consegue atender dessa forma. Temos também o boleto bancário, né, que é uma coisa também que é muito utilizado para amarrar essa questão do financeiro. Exemplo, eu faço uma venda para o cliente e eu faço uma venda com boleto bancário para um e faço com Pix para outro. Qual a probabilidade do cliente atrasar mais com o Pix? É muito maior, porque no outro dia o Pix não vai ter juros. E quando eu faço um boleto bancário para o cliente, acaba amarrando, o cliente fica até com vergonha, diz assim, tu tem como tirar os juros para mim? É como se ele soubesse que tinha aquele compromisso, né? Então, a gente tem o boleto bancário. Não, beleza, pode ir. E para a empresa, como eu falei, entre essas outras coisas, a gente tem o celular como pagamento também, né, como maquininha, a gente tem link de pagamento, temos diversos créditos de capital de giro, linha BNDES, Pronamp, várias linhas de crédito. Agora sim, só que a gente precisa entender o seguinte, em tudo na nossa vida tem relacionamento, né? Tudo na nossa vida é relacionamento. Às vezes a gente quer chegar hoje no Sicredi e dizer assim, não, eu já quero começar o relacionamento com o empréstimo, né? Então assim, vamos levar para a nossa vida pessoal. Imagina se a gente começa um namoro e no primeiro dia, no segundo dia, o namorado já diz assim, eu estou precisando do empréstimo para pagar a minha faculdade, né? Então a gente pensa, que relacionamento é esse? Que no primeiro dia, o meu namorado, né? Então assim, tudo na vida é relacionamento. Então o que é que eu preciso? Eu preciso trabalhar com todo mundo ganha. Não pode ser só o Sicredi ganha, ou a pessoa ganha, ou a pessoa, né, perde e o Sicredi ganha. Não, todo mundo ganha. Eu preciso ter relacionamento com o Sicredi. Quanto mais relacionamento eu tiver com o Sicredi, mais eu vou ter uma taxa atrativa, que a gente trabalha com precificação. Então eu preciso ter minha conta, ter os produtos com o Sicredi, maquineta, cartão, conta corrente. Preciso estar utilizando desses recursos para quê? Para que também, quando chega a hora de estar precisando de um empréstimo, estou precisando de meios de pagamento, né, para fazer as vendas da minha empresa, o Sicredi também oferecer de uma maneira tranquila, né? Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Temos diversos seguros, temos consórcios, um ambiente físico, né? Hoje, depois da pandemia, a gente vê que essa parte digital é muito forte, então a gente não precisa ir na agência, a gente consegue fazer pagamento, consegue fazer transferência, tudo, tanto pelo app como pelo internet bank, né, lá no computador. Eu tenho essas questões de forma de pagamento. A linha de crédito eu já tinha falado, Pronamp, BNDES, financiamento de energia solar, né, a gente tem também financiamento de energia solar, financiamento de veículo, aquisição de máquinas e equipamento, construção e reforma, crédito empreendedor, todos os meios de pagamento, né?
temos o celular com pagamento, como eu falei. Eu não quero pagar a maquininha. Se eu quiser ter o link de pagamento, aquele link que eu gero e mando para o cliente, eu consigo sem ter o custo com a maquineta. Eu quero ter o celular. Eu estou começando ainda. Eu não queria ter um custo com a maquineta. Eu posso ter o celular com pagamento, né, com uma aproximação. Temos, assim, toda a comodidade de, como eu falei, o Internet Bank, temos o app Sicredi, o WhatsApp, mas também temos uma das coisas, assim, muito importante, né, que eu queria deixar para vocês aí, a gente já está chegando na reta final, que é o relacionamento. Né? Nada substitui a gente ir na agência, conversar com o gerente, tomar um café, ele entender as nossas necessidades, né? Relacionamento. Qual é a necessidade da tua empresa? O que é que tu precisa? Então nada vai substituir isso daí. Pessoal, foi um prazer, está sendo um prazer estar aqui com vocês, tomando esse café, trazendo esse bate-papo. Né? Eu não quero trazer só informações, eu quero trazer relacionamento. Né? Eu quero trazer, entendeu? Eu quero abrir minha conta no Sicredi, ou então, eu tenho outra instituição financeira, mas eu quero que vocês levem daqui um pouquinho do que eu falei. Vamos pensar um pouquinho no negócio, no que me mantém, certo? Então, assim, foi um prazer imenso. Estou aberto aí a dúvidas e perguntas. Marcele, tu vem aqui. Marcele é a nossa gerente aqui da nossa agência aqui em Arco Verde. Então ela está disposta aí a todo mundo ir lá tomar um cafezinho, bater um papo, né? Para ela também atender a necessidade. E assim, com a minha ajuda, eu estou lá em Caruaru, né? Eu fico lá na superintendência. Mas também estou aberto. Eu gostei de algum assunto que o cliente falou. Eu acho que a gente está precisando disso. Então, assim, vão lá na agência, abram uma conta, conversem com a Marcele. Ela vai estar aí para atender todos vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Marcele. A nossa agência da Sicredi fica aqui na Coronel Antônio de Apiaçu, lá no finalzinho, né, próximo ao Vizinho Alinhada Biscuit, em frente ao Centro de Idoso. Quero agradecer a participação de vocês. Quero mencionar que tem 2 associados nossos aqui, Jussara, seu Ferraz, eles conhecem a cooperativa, sabem como é a movimentação lá. Se vocês tiverem algum entrosamento com eles, se quiserem realmente tirar dúvida, eles são referências, né? São nossos associados. E também, se vocês quiserem ir na cooperativa, Marcelo, eu gostei muito da apresentação, eu queria conhecer mais um pouquinho. Sentar lá no meu birô, a gente conversa, vê alguns detalhes, vê a necessidade da empresa, vê a necessidade da pessoa física também. Então, assim, a gente está à disposição a todos, viu?